Salve, salve, tricolores sem fronteiras! Estamos aqui para falar mais um jogo do São Paulo, um pós-jogo, né? De São Paulo 2, América 1. O jogo realizado ontem em Belo Horizonte, uma vitória importantíssima para o nosso time, para uma vitória após uma derrota, né? De vice-campeonato aí da Sul-Americana. Vamos falar um pouquinho mais desse jogo, dos bastidores ainda que estão rodando aí no Morumbi, né? Umas polêmicas, algumas notícias que saíram aí de polêmica com jogador, dirigente, diretoria, isso aí, Fabio. Torcida, né? E, enfim, vamos falar mais disso aí hoje. E boa noite aí, Bruno. Boa noite, Douglão. A gente pode começar falando aí do jogo de ontem aí. O que vocês acharam? Cara, Boa noite, pessoal. Boa noite, Douglão, Fabião. Cara, é o nosso... Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Para quem vai assistir aí. Cara, eu, sinceramente, quando o São Paulo tomou o primeiro gol, eu falei, ih, já. Foi. Os caras vindo começo, de uma né? derrota daquela, nossa, eu falei, nossa, o América vai passar o carro. E, para minha surpresa, o gol... Aliás, temos que comentar aqui, né? Felipe Alves, né? Que Sim. bolinha, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente vai falar disso. Mas, cara, o São Paulo começou a jogar melhor depois que tomou o gol, né? O mais curioso foi isso, assim. O gol do Caleri foi de uma jogada ali que não é muito comum, que é uma troca de passe, teve um corta-luz ali, foi uma coisa bem feita. E o empate já estava no lucro, né? Na minha visão ali, dentro do campo do América. Mas aí o Alisson apareceu ali naquela cabeçada que ninguém esperava e deu os números finais ao jogo. Mas, cara, o que eu achei assim é complicado, porque não dá para você saber muito bem o que esse elenco pensa. Porque, cara, os caras correram mais do que na final, sabe? Os caras jogaram bem mais do que na final. Eu não consigo, assim... Eu posso falar, putz, é erro do Rogério. O Rogério tem os seus defeitos. É erro da diretoria também. É planejamento do time. Mas aí você chega, esse elenco limitado do jeito que chegou aos trancos e barrancos em semifinal, final e etc. Só que, assim, o time parece que apaga, né, cara? E aí, num jogo que todo mundo espera que vá tomar não uma goleada, mas que vá perder, aí o time vai lá e joga bem. Não dá muito para entender, sinceramente. Assim, o que eu achei de ontem foi que o time jogou bem, sim, tá? Sim. Acho que a gente não pode muito comparar com o jogo de sábado, porque são adversários diferentes, né? Outro esquema tático. Eu acho que o São Paulo foi totalmente não, mas eu acho que foi muito dominado pelo Del Valle. O Del Valle fez o que quis no São Paulo no sábado, né? E o América já é um time mais conhecido nosso, né? A gente já enfrentou aí na Copa do Brasil, não foi? Foi a Copa do Brasil, né? Sim. Foi. A Copa do Brasil, Sim. nós passamos. Enfim, eu acho que isso tem a ver também, né? E eu acho que o Rogério também ele entrou com outro esquema tático, né? Ontem, né? Ele entrou com o Rafinha fazendo o zagueiro da direita, né? E, enfim, eu acho que ele... E funcionou ainda. Vai entender, né, cara? E aí, vai lá, Douglas, o Douglão. que você acha? Um absurdo, né? Um absurdo. Por que contra o América os caras mostraram vontade e na final você não via vontade? Essa é a comparação. Cara, isso é o básico. Tipo, podia perder, sabe? Mas a vontade não que os do caras jeito mostraram, que foi, né? meu. Perder de uma maneira digna. Pois diferente, né? Do que a maneira que foi. Mas, enfim, de ontem, né? Você falou que deu certo o Rafinha ali, né, de terceiro zagueiro. Deu certo para quem? Eu acho que pelo menos o basicão ali, eu não sei porque o América também não atacou muito, né? O Rafinha não fez um desarme. Eu acho que o Rafinha levou muito em torte daquele Everaldo, não foi? Everaldo, né? Acho Cara, que foi. eu vi lá no segundo tempo, ele levou uns 2, 3 entortes ali feios, que quase levou um gol. O São Paulo quase levou um gol ali. Douglão. O gol que o São Paulo tomou, para ver que não deu certo. Não deu certo. O gol que tomou foi uma cagada da ameba, né, do Igor Vinícius. Nossa. Né, que todo mundo queria que renovasse. Cantamos essa jogada, hein, Fabião? Foi. Cantamos essa jogada no pré-jogo. Mas foi quem perdeu a bola foi o imbecil
né? Que não é jogador para time médio grande e nem gigante, então nem se fala. Né? Isso aí é para jogar aqui agora, né? Oi? Renovaram, cara. Até 2025. Até 2025 a gente vai ter que aguentar esse imbecil. Vamos. Aí foi cagada dele. O Miranda mais perdido do que azeitona em boca de banguela. Né? O Pablo Maia olhando o que está acontecendo. Normal, o né? Nestor estava vendo a torcida, vendo faixa, sei lá o que ele estava fazendo. E o goleiro, não precisa, né? Para tomar um gol daquele, você não precisa de goleiro. Você pode colocar qualquer outro, põe um jogador de linha ali no gol, qualquer coisa, sai jogando com um a mais na linha, porque para ter goleiro que toma gol desse jeito, você não precisa de goleiro. Goleiro imbecil também. O Everton tomava aquele gol do Palmeiras? Mas cara, 35 nem vezes eu, nem vocês, nem a gente. Cara, se a gente estivesse lá, a gente defendia aquela bola. Ele perdeu totalmente o tempo da bola ali. Pode ver que na hora do chute, quando ele vai pular, ele perde completamente o tempo da bola. E também ninguém chegou no cara também, né? A gente tem que falar isso também, né? O cara chutou sozinho, né? Ninguém Às vezes o goleiro até espera que alguém vai lá dar o bote, né? E acho que nesse tempinho ele perde um pouquinho ali, mas não dá para ter segurança, né? Depende, né? Porque a gente tinha o Volpi e tinha jogo que tinha falta que o Volpi mandava tirar a barreira, os caras chutavam e faziam o gol, né? Então, a gente precisa de um goleiro urgente. Não adianta, cara. Tem que investir no goleiro. Tem que investir no goleiro, cara. Não adianta ficar economizando com o goleiro, não, pô. Não dá. Pagar aí 700 pau, paga no goleiro bom, mas que feche o gol, que dê segurança pro time, cara. Não adianta ficar pagando aí 300 mil no Jandrei, que é reserva, que é horrível. Aí pagar mais 100, 150 aí que divulgaram aí no Felipe Alves aí também, que também não tá resolvendo nada. Vamos falar disso aí. Ele quebra galho de um reserva, né? Mas nada mais que isso, cara. Aí você teve... time, pô. Aí você teve o gol que o São Paulo fez, né? Que foi uma jogada trabalhada ali, finalmente, né? Aconteceu alguma coisa diferente do que rebatido. Você, Douglas, que é bom de memória aí também. Cara, você lembra qual foi a última vez, nesse ano, nessa temporada, que teve uma jogada igual aquela? Talvez contra o Red Bull, contra o Red Bull lá naqueles 3-0 lá, que o São Paulo deu um show de bola nos caras. Teve uns toques lá, né? Talvez. Teve aquele jogo que o Bustos fez o gol, né? Que a bola foi até o Marcos Guilherme, que ele lançou, o Igor Gomes tocou. Foi, é verdade. Boa. Tem umas jogadinhas assim, mas... mas a de ontem foi bonito. Foi, você viu? A luz no meio de campo. Eu vi o Manchester City ali jogando. Aí no América, entrou o Benítez. Pois e o Benítez, com 5 minutos, ele pegou a bola no meio do campo, ele acabou com o jogo, quase fez o gol lá, o Everaldo. O Everaldo é outro jogadorzinho horroroso, né? Pois é. Acho que não merece nem o América também não merece ele. Mas o Benítez destruiu, deu passe de calcanhar, de letra, sei lá, e deixou os caras. E a gente não tem um morfético para fazer uma jogada dessa. O problema do Benítez é a forma física, né, cara? Porque a gente vê que ele tem uma qualidade, né, cara? Tem, cara, ele tem sim. Aí o Miranda dá uma entrada, um carrinho, não acho que foi por maldade, mas o juiz foi muito bondoso com ele, porque era para ter expulsado, porque ele quase arrebentou o tornozelo do cara. Sim. Então, foi bom pra gente que deu amarelo, mas era para ter dado vermelho. Sim. Né? Aí vai lá naquele monte, o Miranda vai e perde gol. Puta que pariu, cara. Pois não perde aquele gol dentro da pequena área, cara. Mesmo que é zagueiro, mas não dá, né, cara? O Banciela faria aquele gol. Talvez. Nossa, não sei. Aí talvez não. Talvez eu estou exagerando um pouquinho. Né? Aí do nada pega lá, cruza a bola e o cara vai e faz o gol. Aí quer ser chamado de guerreiro, de que... Você abre as redes sociais do São Paulo hoje, parece que ganhou um título, né? Parece que não aconteceu nada. Parece que não aconteceu nada. Já tem produto para vender, já tem... Da SP Mania já tem produto para vender, agasalho novo. E o pior de tudo, Fabião. Comprar ingresso para domingo. Porra, cara. E o pior de tudo, o que você me mandou a mensagem ontem no finalzinho do jogo, você lembra? Com 47, 48 do segundo tempo, o que aconteceu? Do gol, né? Entrou o André Anderson. André. Foi. Não é pra ficar brincadeira, né? Cara, pelo amor. Tá de brincadeira. Você precisa do meio do campo, você vai colocar o cara. Não. O jogo ia até 50, eu lembro. O jogo ia até 50, era 5 até 49 e depois deu mais um. Aí ele colocou o André Anderson.
49 e 30, cara. Tipo, tinha 30 segundos pro cara. O cara jogou 1 minuto e meio, que cara. absurdo. Não é pra ficar puto da vida. Não dá. É que o cara quer mostrar serviço, o cara quer tentar, talvez, uma renovação. Com 1 minuto e meio, talvez, cara. Né? Talvez ele queira isso. Aí ele entrou. Né? Porque se você pega uns jogadorzinhos mais marrentos, você pega um Luciano, alguma coisa da vida lá, falou, você tem que entrar, ou vamos lá para a época do Romário, Renato Gaúcho, coloca o cara. Nossa, aí ia mandar ele para aquele lugar. Vira. Põe outro, que eu não vou entrar. Com certeza, cara. Faltando 1 minuto, está de brincadeira. E isso porque precisava do meio campo, hein? Isso porque precisava. Mas, fala para fechar o assunto do jogo, falar de top 3 negativo e positivo, acho que de ontem dá, né? Acho que positivo, Caleri e Alisson que fizeram Luciano, os gols. acho que eu gostei do Luciano. E o Luciano, gostei do Luciano também deu assistência, fez umas jogadas ali e tal. E top 3 negativo já começa pelo goleiro. Não, Felipe Alves, top 3 positivo. E Miranda. Ó, né? o top 3 positivo para mim, o Caleri, o Luciano e a torcida, que foi lá ver aquela merda, né? Porque não era nem para ter isso também. Que apoiou ainda. Porque o Alisson também fez o gol e saiu. Me respeita. Respeitar o quê? Um jogadorzinho vagabundo? Que é respeito do quê? Quem é Alisson? A gente vai falar disso. Respeito como pessoa, tudo bem. Agora, como jogador, não, porque é um vagabundo. Né? Exatamente. E top 3 negativo. Você tem o Igor Vinícius, você tem o Rogério Ceni, você tem o Nestor, você tem o Miranda, você tem o goleiro. Dá para você colocar aí mais da metade do time, né? O Rafinha, que levou vários entornos. Rafinha. Como é que o Rafinha também não era nem para estar ali, né? De zagueiro. Você tendo o Ferrarese e o Luizão. Ele tá no lugar errado ali. Ele não é para ele estar ali, cara. Pois é. O Rafinha nunca jogou de zagueiro. Que isso? Nem tamanho tem para isso. Foi o que a gente falou no vídeo, lembra? Quando eu dei a escalação? Falei, acho que ele vai jogar no 4-4-2 com o Igor Vinícius de ponta. Porque ele tem 2 zagueiros no banco, né? Não, ele não pôs nenhum dos 2 zagueiros e deixou o Rafinha de zagueiro. Piada. Lamentável. É umas coisas que não dá para entender. Mas, senhores, depois do jogo, porque assim, o jogo, se você entrar hoje nas redes sociais, nas páginas de notícia, o jogo foi ofuscado completamente porque o Luciano jogou uma boa parte da merda no ventilador, né? Essa é a palavra. Mas mesmo se ele não tivesse feito, ia ser ofuscado porque iam arrumar alguma coisa como sempre fizeram, né? A mídia sempre fez isso em São Paulo. Ainda tem isso. Mas, inclusive, lançaram a camisa rosa, Bruno? Lançaram a camisa rosa agora, do Outubro Rosa, o caramba lá, que foi os times da Adidas, né? Cruzeiro, Atlético, São Paulo, Flamengo e Inter. O Globo Esporte colocou... Globo Esporte, não o Globo Esporte São Paulo, né? O Globo Esporte colocou uma camiseta do São Paulo lá. São Paulo lança a camiseta rosa. Não anunciou nenhum dos outros. É só a gente. Para quê? Para depois vir com chacota. É Tricas, Bambi, claro, né? Enfim. Claro, o São Paulo é isso aí mesmo. Mas, cara, o Luciano deu entrevista em que, pelas palavras dele, claramente eles tiveram acesso, não, né? Porque foi uma live, mas eles viram a live do Baby, né? Da Independente. Claramente, assim, nas palavras dele porque quem está fomentando, só para as pessoas aí que estão por fora entender, o que está acontecendo é o seguinte: a Independente, aparentemente, a gente não pode. Aí a gente coloca o que eles se pronunciam, né? Estão fazendo alguns posts, principalmente depois da final da Sul-Americana, em que literalmente atacam os jogadores, a diretoria e os conselheiros, né? Então começou assim um ataque e aí surgiu a notícia, de acordo com a Independente, novamente, de que os jogadores fizeram corpo mole na final por causa de bicho, né? Bicho da final, de avião que não foi liberado para familiar de jogador ir para Córdoba. Então, assim, tá surgindo muita história e isso deve ter chego ao elenco, porque é muito fácil, né? A era da internet aí, é muito fácil eles terem acesso a tudo isso. E o Luciano mencionou isso entre linhas ali, né? Falando que não é possível que os jogadores entrem com o corpo mole numa final, que isso não existe e que alguém de cima tinha que se pronunciar. Já começa ali uma pequena rixa ali entre a diretoria e os jogadores, né? Mas rusga, aí, né? Ele falou... uma rusga, exatamente. Aí ele falou isso e pouco tempo depois o Belmonte, que é um diretor que não poderia estar como diretor, né?
é sempre bom reforçar aqui, ele deu uma entrevista também explicando que essas notícias não existem e se vangloriando porque nem o bicho da semifinal foi pago. Uma parte da entrevista, assim, foi uma coisa assim, olha... Ou seja, o São Paulo ele chegou ao ponto de ter que pagar bicho para jogador sem chegar na final, cara. É assim, já começa por aí. Mas aí só para finalizar essas entrevistas, e ele continuou falando que confiava no caráter desses jogadores e que está todo muito, muito abalado e que essas histórias são infundadas e que o São Paulo chegou a 2 finais e semifinal nos campeonatos que disputou e está com chance aí na pré-Libertadores do Brasileiro. Aquele padrãozão, né? Diretoria do São Paulo. Agora é com vocês, amigos. O que vocês acharam desse monte de história que ainda vai surgir, viu? Ainda vai ter coisa ainda, pode ter certeza. Tem muita coisa aí para ser dita, né, cara? Eu vi que colocaram algumas informações também de salário de jogador. Esqueci de comentar, exato, Fabião. Divulgaram o salário de todo mundo. Também a gente não sabe se isso é real mesmo, essas informações são reais, ainda é muito superficial, né, cara? A gente não pode também falar muita coisa sem saber mesmo o que mesmo acontece por lá dentro da Barra Funda, do Morumbi, né, cara? Então, assim, é difícil a gente falar. A gente meio que imagina o que acontece, né, cara? Porque não tem acesso a nada, torcida... né, Fabião? Cara, porque assim, a torcida também não vai falar uma coisa sem saber. Pode até uma coisa ser verdade, mas tem que tomar cuidado com relação a isso, né, cara? Para não divulgar coisas diferentes, né, que pode acontecer. Enfim, a gente tem que ver direitinho. Tem muito jogo que de interesse também, né, Fabião? Exatamente, tem muito jogo de interesse, tem muito parte política. Tem que ver o que é fato mesmo, né? Fabião, aí você vê assim que eles falaram, né? O Baby, né? O presidente da Independente falou. Mas eu concordo que são bunda mole mesmo, viu? Ele falou que os caras são bunda mole, concordo. Isso eu concordo. Não, eu também. Agora, aí o Baby falou lá, fez uma live lá, falando pra cacete, aí veio o Belmonte e fala que é mentira, Mas como que essas informações chegaram até o Baby? Ou ele não ia inventar um negócio da cabeça dele... Tem gente lá dentro. Cara. E pelo tanto de porrada que deu o jogador, não foi o jogador que vazou para a torcida. E ele deu, olha, a live deles, se vocês tiverem acesso, é longa aí, mas ele fala, olha, eles estão, para vocês terem uma ideia, eles estão planejando fazer um monte de caixão com o nome de cada um dos conselheiros para fazer protesto no Morumbi. Isso tudo ele falando na live que eles vão fazer. Aí ele fez, agora, por exemplo, o jogo do Botafogo, ele colocou lá no post que o torcedor que quiser compra um nariz de palhaço e ganha um ingresso e uma pipoca para o jogo do Botafogo. Então, assim, eles estão batendo forte, cara. Eu até comentei com você, né, Douglas, com você também, Fabião, que eu não me lembro da Independente ter... Assim, eu lembro da Independente sempre ir contra jogadores. Alguns jogadores, Michel Bastos, etc. Mas, Luiz Fabiano. Na diretoria e conselheiro, que eu me lembre, é a primeira vez, né? Por isso, se eu estiver errado. Estava na hora, né? Mas aí também, né? Essa diretoria aí que está começando a fazer cagada e a gente não ganha mais nada, porque antes ganhava, então não precisava brigar com a diretoria. Antes você tinha as contas em dia, não tinha salário atrasado, você contratava o jogador que você queria, os jogadores queriam vir para o São Paulo. Hoje não tem mais isso. Agora, e que dívida é essa do salário dos jogadores que nunca acaba, cara? A pandemia começou quando? 2019, não foi? Se eu não me engano. Cara, a gente vai para 2023, 2 anos. 2020. Ah, 20? 2020. Antes do carnaval. Assim, cara, um clube que fatura como o São Paulo fatura, tudo bem que tem as dívidas lá e tudo, mas não pagou ainda salário de jogador, cara. Bom, mas a gente tá aí, no nosso elenco a gente tem um porquê, né? Seguindo o que foi divulgado, os reservas. Bustos, R$720 mil por mês. Jandrei, que não cata nada, goleiro leite moça, bateu, levou. R$300 mil por mês. Temos aí o Galopo, R$600 mil por mês, R$450 mil por mês. Éder, R$700 mil. Só esses 4 aí deu quanto? Mais de 2 milhões, né? Para ser banco. Vocês viram que o salário do Éder paga a folha salarial do Del Valle inteira? Pois é, cara, foi o que a gente falou. Cara, o orçamento do Del Valle é time de Série C, cara. A gente perdeu para o time de Série C. Exatamente. É muito vergonhoso. Financeiramente,
Economicamente é. Na prática não é, mas financeiramente é. Na prática também, porque eles jogam na altitude lá, quase perto de Deus. Aí quando vem jogar fora lá, só ganha do São Paulo mesmo. Só isso. Cara, é surreal, assim. Agora eu quero... humilhou os caras. Sabe o que uma diretoria decente faria? Assim, então tá bom. A organizada tá colocando essas histórias. Cara, chama o cara lá na Barra Funda, faz uma reunião, ele com o líder do elenco, depois chama. Isso nunca vai acontecer. Isso é na minha cabeça, deveria ser o certo. Chama uma coletiva com todo mundo e põe todo mundo lá, cara. Dá a cara a tapa para a torcida, que é a torcida que sustenta esses caras. O São Paulo só é gigante desse jeito aí, ainda, porque é a torcida que banca, cara. Que compra produto, compra ingresso, banca esses sanguessugas aí dos conselheiros. E aí? Uma coisa que o Baby fala lá, e ele tem razão, cara, o São Paulo tem que ser do torcedor. O voto tem que ser do sócio-torcedor, com as devidas regras, obviamente. Mas, assim, não é, cara. Não é, entendeu? Então, tanto assim, é que é muito eu difícil. estava lendo aí, acho que metade do clube social de São Paulo não torce para São Paulo. Pois é, exatamente, cara. Se os sócios não são São Paulinos, tem conselheiro que não é São Paulino também. E manda lá. É surreal, cara. É surreal. É uma podridão. É uma podridão, assim, cara. E aí, sabe o que a gente vê o nosso rival fazendo? Aprovando medida para tirar conselheiro vitalício, né? Palmeiras diminuiu novamente a quantidade de conselheiros vitalícios. E nós não. Sabe o que a gente está preocupado? É em renovar mandato de presidente durante o mandato. Por isso que o Palmeiras, do outro lado do muro, ganha tudo, cara. Aí não teve live, né? De independente, né? Por causa de protesto, né? Por causa de golpe. Não teve live, né? Então, o Baby falou que não é golpe, né? Tá no estatuto, mas não é golpe. Não é golpe, mas é imoral, né, cara? É imoral. O problema é esse. 8 meses depois que os sócios negaram, né? No meio de uma final, você tira todo fora. Cara, é tanta coisa errada. O São Paulo tem hoje os jogadores. O São Paulo tem esses jogadores que a gente fala aqui que não vale os salários que ganham, porque o São Paulo chegou nesse ponto de ter só esses jogadores, cara. A gente não consegue trazer um Arrascaeta, a gente não consegue trazer um Suárez, que está aí quase sem clube. A gente não consegue trazer porque o nosso time é esse. A nossa situação é essa, cara. O clube é isso aí. Entendeu? Eu continuo pensando daquela maneira que eu mandei para vocês no grupo lá. Esses caras, eles fazem o que querem com o clube, não só com São Paulo, mas com todos, porque não é o dinheiro deles. Claro, pega o Aidar. O Aidar é advogado, né? Tinha empresa escritório de advocacia dele. Vê se estava quebrado. Vê se tinha dívida. Jamais. Pega o Leco. O Leco com certeza tem alguma empresa, tem alguma coisa também. Vê se está quebrada. Vê se tem alguma coisa. Olha o que ele fez. O Casares, a mesma coisa. Entrando dinheiro pra caramba e não paga nada. Então, foda-se, deixa pro próximo. O próximo paga. Irresponsabilidade financeira, né, cara? A gente vê no São Paulo aí gastar muito mais do que recebe, né, cara? Mas isso não é só o São Paulo, não. Né? Você viu o Cruzeiro, o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Pois é. Mas assim... A única solução, meus amigos, é uma empresa chegar e tomar conta do futebol, cara. Toma conta do futebol e tem que dar resultado, como acontece no mercado normal, no mercado que a gente trabalha, enfim, nas empresas que a gente trabalha. Porque o São Paulo hoje não é um clube focado em resultado. É um clube focado em manter a mamata dos conselheiros que estão lá, cara. De interesse próprio. Entendeu? É isso. Aí enquanto não vier o Paulo Nobre... É o ego, né, cara? Né? Então. É o ego. É o interesse próprio, é a situação política de... A gente vê o perfil do nosso presidente, né, cara? Eu faço, eu ganhei isso, a minha gestão foi isso. Depois que eu fui eleito, fomos para 3 finais, ganhamos um título, chegamos na semifinal, eu faço isso, eu fiz aquilo. Você quer fazer o planejamento? Fala aí, Douglas. Vocês querem fazer o planejamento já para 2023? O planejamento que eles vão fazer lá dentro? Nossa, se chegar no G8, passar a fase de grupo da Libertadores,
É semifinal de Copa do Brasil, final de Campeonato Paulista. Se não tiver G8, é final de Sul-Americana. É isso. Ah, não, vai ser isso. Não, se passar do G, por exemplo, se passar da pré, eu acho que o planejamento, as metas, né? As metas vão ser quartas de Libertadores, final de Sul-Americana, final de Paulista se não colocarem uma semifinal ainda. Esse é o planejamento. Aí depois eles chegam, né, e falam, tá vendo? Ó, a gente cumpriu. Pô, mas chegar na final da Sul-Americana era obrigação, cara. Só tinha time ruim. Batidas. Exatamente. Chegar na final do Paulista, que é mais complicado, porque você ainda tem ali, né, os 4 grandes e o Red Bull, que é um time forte, né? Aí você chega no Brasileiro e fala, não, a gente quer ficar ali no G6, não sei o que, agora já mudou, já quer G8. Não já mais, seria né? Óbvio, né? Porque se tem a 4ª maior folha de pagamento, pelo menos chegar no G4, né? Pelo menos a minha visão é essa, né? Exatamente. E aí você vê, aí falando um pouquinho da coletiva do Rogério, abatido, né? Porque o Rogério não aguenta perder, né? Ainda mais do clube que ele ama. Mas, independente disso, ele também faz parte desse processo, né, cara? Então, assim, é complicado. Junta tudo, né? Junta a falta de experiência dele e a falta de coerência em várias escolhas do time. Aí junta o elenco também, que é totalmente desequilibrado. E Sim. vai essa bagunça aí. É o presidente que acha que é normal trazer goleiro no último dia de inscrição do Juventude. Reserva. Planejamento. Não, é o planejamento. Não, tá tudo dentro do planejamento. Eu não assisto a coletiva do Rogério. Eu não assisto. Não assiste, Doglão? Eu não tenho estômago para isso. Não, me cansa. Me cansa. Eu tenho um asco de ver a coletiva dele. Era melhor ver a do Diniz, né? Que falava, nós ganhamos o segundo tempo, que falava merda pra caramba, a gente dava risada. O dia que ele falou isso daí, meu Deus do céu. Mas ele dava risada, né? Agora com o Rogério, você olha, é triste aqui, porque a posse de bola, porque a gente acertou 80% dos passes, porque a gente chutou 35 bolas, 10 O Rogério é o Casares técnico, cara. É o Casares técnico. Aí agora... Ele tinha que fazer igual o técnico do Operário lá, né? Ele foi lá na coletiva, meu time é frouxo. Meu time é frouxo. Não merece. E não merece a vitória. E tinha que fazer isso aí enquanto não deu vale. Mas não pode, sabe por quê, Doglão e Fabião? Porque senão os mimadinhos vão jogar o São Paulo na Série B. Vão ficar magoadinhos, entendeu? Vão ficar magoadinhos. Então tem que acariciar o ego dos mimadinhos da Barra Funda. Senão eles não conseguem. Porque quando o Alisson faz gol, ele sai pedindo... Não, faz um gol e a torcida... Não, e ainda fala assim, a torcida está cobrando um pouco, né? Caramba, cara. Vocês ganham um salário que boa parte da população São Paulo, não tem acesso, cara. Você tem comida boa, campo bom, tudo ali, água, massagem, infraestrutura psicólogo, tudo, tem tudo, cara. O cara tem viagem, avião, voo fretado, é tudo. Hotel. É tudo. Hotel. Então, mas se você escuta... O cara acha que não pode, que a torcida... O que deixou de dar comida para o filho, o que está com parcela de não sei quantos reais para um ano aí para pagar dessa viagem, o que deixou de fazer planejamento familiar, não pode reclamar. Os guerreiros vai jogar no 15 de Piracicaba, então, pô. Não quer pressão, não quer que reclame, vai jogar pro time pequeno, pô. Vai ganhar 2 barão por mês. É isso, né? Que os caras falam, né? A torcida tá cobrando um pouco. Porra, você jogou no Cruzeiro, você sabe que tem uma torcida grande que cobra. Você jogou no Grêmio, que tem uma torcida grande e que cobra também. E por que no São Paulo não pode? Pois é, cara. Sabe uma outra coisa que eu não entendo, cara? Eu também fico pensando. O cara pode pensar assim, putz, eu tô no São Paulo tá muito ruim, não paga salário e tudo. Mas, cara, ele tem 2 escolhas. Se ele jogar mal, ele vai do São Paulo para um pior. O cara tem que mostrar serviço, cara, para ele, pelo menos, tentar uma transferência para um time melhor, entendeu? Mas esses jogadores... Nem isso, os caras são tão burros que nem isso respeitam. É lamentável, gente, é lamentável. Agora, vamos ver o próximo jogo aí, Botafogo em casa, né? Mais um jogo aí de 6 pontos, é importante pra gente. Vai ter protesto. Espero que o time ganhe aí, vai com protesto. E vamos ver como vai ser a sequência aí, né, cara? Porque esse jogo é importante pra gente. Se a gente quer uma vaga de Libertadores, um G8 aí que vai abrir, esse jogo aí é importantíssimo. Deu uma subida boa essa vitória porque depois é contra o Palmeiras fora, né?
E aí ganhar do Botafogo vai dar uma subida maior ainda para o São Paulo, dependendo da... Mas antes de ir para esses outros jogos, não sei se você viu, Bruno, se foi eu trocando ideia com o Fábio, ou se foi no grupo mesmo. O quê, amigo? Segura o Rogério Ceni, tá? Esses últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, no segundo tempo ele colocou o Marcos Guilherme e o Igor Gomes. Nossa. O São Paulo fez gol nos 3 jogos depois que entrou esses 2. Vai virar amuleto. Nossa. Vai virar amuleto. E não coloca os que contratam, né? Eu não entendo isso. Bustos, Galopo, Ferrarese. O Ferrarese super bem. O cara entrou super bem, cara. Olha o salário que tá pagando que nem tá jogando. Pois é. Ó, e os mimadinhos vão ficar putos com esse post aí do salário. Vão falar que foram expostos. Tudo. Não pode, não pode. Por que ele ganha mais do que eu? O Diego Costa vai lá, pô, sou capitão um e detalhe, eu ganho menos do que o Igor Gomes. Um detalhe bem rápido. É um desequilíbrio até nos salários, né? Porque você vê ali, tem uns caras que ganham uma diferença e às vezes joga mais que o outro, e o cara é reserva. Não tem coerência. Não tem coerência nenhuma no salário com quem joga. Não tem coerência nenhuma a relação de que joga bem e ganha bem. Tipo, o cara não joga bem aqui em cima, o outro joga melhor, tá com o salário aqui embaixo. E é reserva, né? Pô, não dá para entender isso, cara. Não dá, cara. Não dá mesmo. Entendeu? Às vezes o atacante reserva ganha mais que o atacante titular, cara. Porque o Caleri ganha menos. Não vai estar como? Né? O Caleri é 800, 900 pau. Não, o Luciano ganha menos que o Bustos. Ah, o Luciano, então. Boa. Eu tinha visto alguém, eu não sei se era o Luciano ou o Caleri, e eu falei... O Caleri ganha 800. Segundo esse print aí, o Caleri ganha 800 e o Bustos ganha 720. E o Éder 700. Lamentável. Pois é, meus amigos. Olha, pessoal, a gente está planejando aí também uma entrevista bem legal para falar um pouco do Casares. Vai ser bem interessante essa entrevista aí. A gente já está vendo o dia para vocês terem mais informações. Né? Exato, e estômago, porque a gente vai tentar trazer informações aí que vai incomodar bastante gente, né? Mas vamos ver. A gente tem que fazer isso. Valeu, né? aí. Obrigado, pessoal. Comenta aí, dá um like aí, pessoal. E vamos torcer para o próximo jogo aí, que o Botafogo, domingo, né? 4 horas. Exato. Né? E vamos ver. Deixa eu falar uma coisa. Diga. No Rio já tá aparecendo a propaganda do jogo, né? Vai aparecer, porque pro Rio aparece, né? Botafogo e São Paulo. Aí falaram assim na Globo, assim, vocês não podem perder o duelo pelo meio da tabela. Um jogo brilhante pelo meio da tabela. Eles falaram isso, Juro. Cara? Falaram, Nossa. Cara. Próxima vez que passar, eu vou gravar e vou mandar para vocês. Grava. Manda. É isso aí, ó. O São Paulo virou isso aí, ó. Virou isso aí, o grande duelo do meio da tabela. Botafogo. É isso aí. Meu Deus. Mas é isso, meus amigos. É isso aí, pessoal. Olha, Obrigado aí. Domingo, né? E até. Vamos São Paulo, né? É o que nos resta. Valeu. São Paulo. Valeu. Um abraço.